Aqui na página Meta Ads, sem dúvidas, é onde a gente tem mais recursos para mostrar aqui para você e para você utilizar no dia a dia também. Porque o Meta ele possibilita, né, muitas variações de como que a gente vai visualizar os dados e tudo mais. Diferente do Google, que traz algumas limitações, principalmente para a gente customizar a questão de funil e tudo mais. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, nessa aula aqui a gente vai entrar no detalhe dos recursos que a gente preparou para você aqui para essa página, tá? Visto que a grande maioria aí de vocês roda Meta Ads. Bom, eu mantive selecionado as contas, período, né, que a gente viu na aula passada e também a estratégia. Mas eu vou querer selecionar aqui o tráfego direto, porque a gente vai ter algumas informações mais completas aqui, como por exemplo o ROAS nesse gráfico e tudo mais, então a gente consegue exemplificar um pouco melhor. O que você consegue já perceber aqui? Ele carregou as informações aqui do tráfego direto, trouxe o ROAS, então ele adaptou o funil aqui também, trouxe aqui os custos, taxas de conversão, enfim, todos os dados aqui foram adaptados para essa estratégia que agora eu selecionei, que é o tráfego direto. Então vamos lá. Se tratando de recursos, né, a gente consegue filtrar as campanhas, tá? Eu posso, por exemplo, clicar aqui em somente essa campanha aqui, ó, e aí todas as informações aqui agora vão carregar tanto no investimento, custo médio, enfim, tudo que vai carregar aqui no painel agora é somente daquela campanha. Então, por padrão, ele vai carregar todas as campanhas que você está rodando naquele período que foi selecionado aqui. Então, agora que eu filtrei essa campanha, você pode ver que ele filtrou somente essa campanha de fato aqui, ó. Os criativos que tem nessa campanha, as informações como um todo, tá? Inclusive, você pode ver que sumiram as barrinhas daqui, os comparativos, né? Com os períodos anteriores, que são aquelas informações que ficam aqui embaixo, ou vermelho ou verde, enfim. Por quê? Porque no período que eu selecionei, essa campanha não tem como comparar, não tinha histórico ali, então ela fica zerada de fato. Mas eu quis selecionar aqui simplesmente para você entender que dá para filtrar por campanha, dá para filtrar por conjunto de anúncios e dá para filtrar um anúncio específico também. Eu vou tirar aqui e ele vai voltar à seleção geral aqui das campanhas que a gente tem. Então nós temos o investimento, custo por compra, que no caso é o custo por resultado, na verdade, né? E o retorno aqui, ó, que é justamente de acordo com a estratégia que a gente selecionou. Aqui nesse caso ele está trazendo o ROAS, tá? Esse número que aparece aqui, ó, esse percentual é comparado ao período anterior, então como eu falei. Então sempre que você vê isso aqui, tanto nesses gráficos como nesses aqui, ó, ele está comparando com o período anterior. A barra, ela traz essa sensação de progresso, então verde significa que a gente está acima do período anterior. E ele marca aqui, ó, esse valor que aparece aqui bem embaixo, mais discreto, significa o quanto que estava no período anterior. Então, por exemplo, nesse período aqui a gente investiu R$ 1.235. No período anterior foi 566. Então, ele já colocou aqui. Custo por compra a mesma coisa, então tá verde. Por que tá verde, né? Porque o custo por compra, quanto menor, melhor. Então, se ele atingir aqui ou ultrapassar, ele vai ficar vermelho, tá? Então, por isso que o alvo aqui ele tá mais no final. E o ROAS a mesma coisa, ou seja, o ROAS está maior do que no período anterior, então ele traz aqui a marcação de como que estava no período anterior, tá? Além da porcentagem, obviamente. E o gráfico aqui embaixo, então, está trazendo a oscilação dos resultados, né? Ou seja, nesse caso aqui as compras. Então aqui a gente tem 1, depois 3, depois 4 e assim por diante, tá? Então traz essa oscilação também que é bem legal da gente observar. Depois nós temos então a configuração do funil, que no caso aqui do tráfego direto ele começa em impressões, depois vai para cliques, depois as visualizações de página, os checkouts e depois no final aqui a gente tem o número de compras realizadas. Do lado esquerdo, o nosso custo médio. Então, custo por clique, ele sempre conecta, né, com a fase destino. Então, ele sai da impressão e vai para o clique. A gente tem o CPC, depois temos custo por visualização de página, temos custo por checkout, tá? E também o custo por compra aqui para finalizar. Do lado direito, a gente tem as taxas de conversão, ou seja, o avanço do lead, né, ao longo desse funil aqui. Começa lá também pelo CTR, que é a taxa de cliques, depois o Connect Rate, depois a taxa de conversão para o checkout e do checkout, então, para compra, tá? Então, a nossa taxa de conversão aqui do checkout para compra
34% nesse caso aqui. Então, com essa visualização de funil, a gente tem total clareza quais são os gargalos que a gente precisa corrigir, né? O que a gente pode potencializar. Inclusive aqui, ó, o Connect Rate super baixo aqui, né? Óbvio que nesse caso aqui, uma outra particularidade que não vem ao caso a gente falar aqui, né? Mas seria um sinal de alerta aqui pra gente entender o porquê que o Connect Rate estaria tão baixo dessa forma aqui. Então a gente já consegue bolar ali uma estratégia para a gente poder corrigir esse tipo de coisa. Bom, a nossa visualização de criativo aqui, ela com certeza é a mais completa do mercado. É a que traz mais clareza para você também. Porque aqui você consegue facilmente, né, ter essa visualização visual de fato do criativo, seja através das thumbnails. Você consegue clicar, olha só, eu vou clicar aqui e depois clico nesse link para autorizar, no caso, né? E eu já consigo ver aqui no Instagram o meu criativo. Consigo ver a copy dele, consigo ver, enfim, várias informações aqui da narrativa, do vídeo e tudo mais, de forma muito fácil, tá? Então eu tenho essa visualização desse criativo já diretamente aqui, né? Então, para você ver que funciona mesmo, ó, eu vou clicar aqui e ele vai me levar certinho para o criativo que eu estou visualizando lá no GT Dash, tá? Então aqui eu consigo analisar melhor, principalmente quando é vídeo, né? Analisar o criativo. Ele traz as principais informações, sendo o resultado, o custo por resultado, o retorno, o CTR e o hook rate. A gente entende que essas são as informações coringas, né? Aquelas informações principais que você vai utilizar para a otimização de criativo. E além disso, eu posso ordenar esse criativo de outra forma, da forma que eu quiser, né? Eu posso clicar aqui, ó, ordenar por o criativo que me trouxe o maior retorno, por exemplo, tá? Vou clicar aqui, tô até vendo aqui, ele vai colocar esse aqui como primeiro, tá vendo? Ó, que é o 3.18 aqui, de ROAS. Por que ele vai fazer isso, né? Porque eu acabei de mudar, ele estava como custo por resultado, se eu não me engano, por padrão. Você consegue depois, caso você queira, por exemplo, que quando você carrega o Dash aqui, ele já traga, então, esse padrão de ordenar pelo retorno, pelo investimento, pelo resultado em si. Você consegue depois configurar isso, tá? Então, nesse caso aqui eu modifiquei, ele reordenou aqui pra gente, ó. Pode ver que ele já reordenou. No caso aqui ele carregou 10 criativos e só tem 10, então... mas se tivesse mais eu poderia navegar aqui e acessar os outros, né? Ele traz aqueles que são principais de acordo com o que a gente ordenar aqui. Posso voltar aqui nessa setinha para ele voltar ao estado original. E aqui a gente tem um gráfico complementar que por padrão está trazendo aqui o CPM e depois traz várias informações como alcance, impressões, frequência, enfim, que a gente consegue trazer como análise complementar, tá? Um pouco de métricas complementares e você pode, inclusive, se você quiser, né, se fizer sentido aí para você, aumentar essa lista aqui, colocar várias métricas aqui, de acordo com aquilo que você entende que vai facilitar a sua vida aí. Depois, mais aqui embaixo, temos aqui um gráfico de linha temporal e esse gráfico é muito legal, muito estratégico, porque ele, além de ele trazer, no caso aqui para o padrão, o custo pelo resultado, ele traz de forma automática, olha só, essa linha amarela aqui, ele traz a tendência, né, do custo para o resultado. Nesse caso aqui, ó, tendência está em aumentar, ou seja, o custo por resultado está aumentando. Se continuar do jeito que está, ele tende a aumentar. Ele faz o cálculo automático, já de acordo com o intervalo que a gente tem aqui, e a partir disso ele entende se a tendência é aumentar ou diminuir. Tá? A gente pode mudar a informação aqui, como por exemplo, trazer o próprio resultado em si e desligar aqui o custo por resultado. Eu recomendo fortemente que você sempre analise uma coisa por vez aqui nesse gráfico, para ter mais clareza. E aí, olha só como as coisas conversam, né? Porque se o custo por resultado ele está aumentando, ele tem tendência a aumentar, o próprio resultado ele tende a diminuir, né? Ou seja, se eu estou mantendo mais ou menos o mesmo padrão de investimento e o resultado está diminuindo, o custo deve estar aumentando, consequentemente, né? Então a gente tem essas questões aqui. E eu vou manter essa seleção aqui para mostrar para você uma das ferramentas que a gente tem aqui na Toolbar, que é a ferramenta de referência. Que, por exemplo, se eu estivesse analisando o resultado aqui de uma estratégia, como nesse caso aqui a compras, né? E aí eu tiver uma meta para seguir, ou tiver simplesmente uma referência de fato, como foi o nome que a gente escolheu para colocar aqui, para que eu consiga entender se eu estou alcançando um mínimo, se eu estou dentro de uma média ideal.
eu poderia selecionar aqui, ó, no lugar onde vem 1 por padrão, eu vou selecionar o 2, ó. Vou clicar aqui no 2, tá? Então, olha só. Quando eu selecionei o 2 aqui na referência, repara que ele jogou essa linha que estava no 1, essa linha tracejada aqui, ó, para o 2. E a partir disso eu consigo entender o seguinte, ó, nesse dia fiquei abaixo, nesse dia ultrapassei aquela média, nesse aqui também ultrapassei, nesse dia aqui já diminuiu, né, ficou abaixo e assim sucessivamente, olha só. Para que serve essa referência? Justamente para situações assim, ou eu poderia também fazer análise do próprio custo por resultado. Poxa, eu preciso manter um custo médio por resultado aí, X, né? Então aqui, por exemplo, ó, ele está 179, aqui 77. Vou colocar aqui a informação 100, só para a gente ter uma ideia, tá? Vou digitar 100, vou apertar Enter. E aí ele alocou para mim aqui, ó, justamente essa linha de referência. Agora eu consigo ter essa noção, né, dos dias que ficou acima, os dias que ficaram abaixo, entender também se está oscilando demais, se está ficando mais perto da média, e aí no contexto geral aqui acaba ficando dentro de uma eventual meta que eu tenha, né, para atingir. Então são recursos de fato bem estratégicos que trazem para você aí essas ferramentas para você conseguir analisar, para você conseguir de fato cruzar dados, cruzar referências e não simplesmente olhar para alguns números e chamar isso de análise de dados, tá? Então a gente já traz esses recursos aqui justamente para ajudar você. O legal é que essa mesma referência, ela reflete nesse gráfico aqui, onde a gente consegue também, ó, por exemplo, aqui a gente tem o custo por resultado agrupado por dia de semana, de acordo com o intervalo, obviamente que ele está selecionado aqui. Mas a gente pode trazer tanto o retorno quanto também o próprio resultado, assim como a gente modificou nesse gráfico. E além disso, navegar por várias dimensões, ou seja, não é um gráfico estático que serve somente para uma coisa. Repara que eu cliquei e agora eu tenho o custo por resultado pelos dispositivos, né? Então aqui eu tenho o mobile, aqui eu tenho o desktop. Eu posso clicar mais uma vez, ele vai me trazer uma outra dimensão para que eu consiga analisar nesse mesmo gráfico aqui. Então eu consigo analisar várias dimensões e eu consigo analisar também 3 diferentes métricas ou indicadores, que é o custo por resultado, que é o principal que está aqui, né? O padrão, na verdade, não o principal. O próprio retorno ou o próprio resultado, selecionando aqui. Agora, por exemplo, ó, eu cliquei aqui nessa setinha, né? Aí ele carregou para a gente aqui, ó, o custo por resultado do Instagram, do Facebook, aqui do Audience Networks também, ele não chegou a trazer. Mas eu consigo entender. Então, poxa, o custo por resultado no Instagram está um pouco maior do que no Facebook, né? E a partir desse tipo de informação, a gente entender qual estratégia faz mais sentido para a gente. Então, não é um gráfico estático com uma funcionalidade única. Ele é um gráfico que serve para a gente várias informações, trazer várias informações. E assim a gente otimiza o nosso espaço na tela, os nossos recursos aqui na hora de fazer análises. Agora que eu já te mostrei esse gráfico, deixa eu voltar para esse canto aqui. E está faltando somente a gente falar sobre o recurso de metas, né? De acompanhamento de metas aqui da nossa toolbar, porque eu já falei da referência, tá? Então, para a gente finalizar aqui, o espaço que falta a gente falar é justamente a toolbar aqui na página do Meta Ads. Então, como que funciona? De acordo com a estratégia que a gente selecionar, ele vai trazer o principal resultado. Se você parar para observar aqui, olha só, a gente tem o número 10 aqui e temos o número 10 aqui nas compras, né? Ou seja, a gente seleciona a estratégia, ele vai trazer o resultado que a gente já atingiu. Por padrão, ele traz aqui o número 1, mas a gente pode colocar, por exemplo, ó, vou colocar 10 aqui. Imagina que eu tivesse o número 10 como meta, né? Eu coloco o 10 aqui, ele vai falar o seguinte, ó, meta batida, 100% atingido. Lembra que antes estava como superada, né? Porque a gente ultrapassou aquela meta. Então a gente tem uma meta e a gente ultrapassou ela. Se a nossa meta fosse, por exemplo, 15 nesse período aqui, então sempre é importante você se atentar que você não vai colocar a meta do mês, por exemplo, se você não tiver com o mês selecionado aqui, né? Então tem que fazer esse cálculo aí também, tá? Eu vou colocar 15 aqui, ó, só para exemplificar, e aí você vai ver que ele mantém aqui o resultado, obviamente, tá? Ele fala que a gente está em progresso e aqui a gente tem 66% da meta batida. Então isso aqui vai dando um norte para você do seguinte, poxa, eu tenho X dias ainda dessa campanha ou, né, dessa promoção que eu estou rodando aqui para o meu cliente e tal, e estou com X% dessa meta. Eu preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa diferente para que eu chegue lá no final do período e eu consiga, de fato, atingir a meta que eu me propus a atingir, né?
Então, essa ferramenta aqui, ela serve justamente para isso. Visualmente é interessante de você utilizar esse recurso e, eventualmente, se você estiver numa reunião com seu cliente e aí você abrir esse painel aqui, mostrar para ele, né, essa sua visualização aqui, você consegue utilizar esse recurso também, seja para simular alguns cenários ou seja também para você mostrar o quanto de progresso vocês já estão fazendo aí com relação ao tráfego pago daquele cliente, tá? Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a estrutura da página do Meta Ads, do GTDash. Na próxima, a gente vai ver da página do Google Ads.